Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, havia pouco que tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofícios fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, dando testemunho, ou em outras versões, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue se sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ali ficou 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Faz uma breve exposição aqui sobre a evangelização de Paulo em Corinto. Tá? A gente vai abordar uns tópicos aqui que me chamou a atenção por ser uma temática de missões. E quando eu olho para esse texto, diz aqui que Paulo, ele tinha acabado de sair de Atenas, tinha acabado de discursar em Atenas, ele vai partir para Corinto, que entre Atenas e Corinto era mais ou menos 80 quilômetros, e Paulo, quando chega em Corinto, diz o texto que ele vai encontrar com Áquila e Priscila, esse casal que estava em Roma. Eles foram juntamente expulsos com outros judeus, acompanha comigo o texto, com outros judeus que foram expulsos pelo mandato, tá, do imperador Cláudio. Por quê? Porque lá em Roma estavam tendo problemas, que os judeus estavam tendo divergências com questões da lei, com questões do próprio cristianismo, de Cristo. E essas confusões que estavam tendo em Roma fez com que o imperador Cláudio expulsasse todos eles. Olha, todos os judeus que estão em Roma vão embora, não quero problemas aqui para Roma. E diz o texto que quando eles, cada um vão se espalhar, cada um para o seu lugar, diz que Priscila e Áquila, eles vão para Corinto. E lá, o apóstolo Paulo, que estava vindo de Atenas, ele também acaba os encontrando. E é interessante que agora, nesse lugar, em Corinto, Paulo, ele vai se unir a Áquila e Priscila, um casal que conhecia bem a Bíblia na época das Escrituras, e que também ele se uniu com um propósito. Acompanha comigo o texto, você vai ver que tanto esse casal como Paulo, eles primeiro começaram a trabalhar, a fabricar tendas, ou seja, a trabalhar com couro, a trabalhar com corte, a conserto de tendas, a elaboração de tenda, enfim. O apóstolo Paulo aqui, ele trabalha juntamente com esse casal, mas diz o texto que não somente ele está trabalhando, mas ele precisava de um local para morar. Então, ou seja, se ele está fazendo missões em Corinto, ele precisava de uma residência. E é justamente quando o apóstolo Paulo, ele se une a esse casal era bem provável que deveria ter alguma casa, e Paulo se une a esse casal, não somente para morar e para trabalhar, mas também para evangelizar. Então, um dos desafios que eu vejo de Paulo em Corinto, para evangelizar, ele precisava ter um espaço, um local para morar. Ele também tinha uma profissão. Então o apóstolo Paulo, como missionário, ele tinha a sua profissão. Por quê? Porque todo judeu
filhos judeus, enfim, eles tinham que ter uma profissão, isso era ensinado desde criança. Então Paulo, como era um profissional liberal, ele tinha essa mobilidade de trabalhar com tendas, isso facilitou dele poder ter a sua própria renda num lugar onde ele não morava, mas teve um espaço para morar, e assim ele pôde se sustentar. É claro que, como já foi abordado aqui, né, graças a Deus a Igreja do Nazareno tem todo o suporte para os missionários globais e para fins de sustentar, de abençoar, mas nessa época aqui não tinha isso. Então Paulo, como era um homem que tinha sua profissão, e do recurso dele, que ele trabalhava, ele precisava se sustentar. Isso aqui é um desafio. Você está numa terra que não é sua, você está num lugar que não é seu, você está no meio de um povo que, se você for olhar aqui, diz que os coríntios, eles, da sua maioria grega que morava lá, tinha judeus, tinha romanos, enfim, tinha várias etnias em Corinto, e era uma cidade que tinha uma deusa chamada deusa Afrodite, uma deusa do amor. Era uma cidade em que prezava muito pela filosofia, prezava muito pela retórica, prezava muito pela arte do saber, do falar, da persuasão. E Paulo está lá, dentro de uma cultura em que se adora outros deuses, em que se venera a filosofia, em que se valoriza a retórica, a oratória, o sofisma. Olha só, eu estou te mostrando os desafios de um missionário em uma região cujo lugar ele não morava. Esses aqui são dos desafios do missionário. Mas Paulo era um homem preparado, porque ele era poliglota. Então, se ele estava em Corinto, se ele se comunicava com pessoas de outro idioma, porque ele também conhecia. E não somente isso, se vocês acompanharem comigo, diz no versículo 4, que todos os sábados ele disputava na sinagoga. Ou seja, a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para debater a lei, para esclarecimento da lei, para serem edificados pela leitura das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Então Paulo, como Paulo era um mestre, ele primeiramente, ele vai na sinagoga e ele vai justamente disputar, ou seja, ensinar perguntas e respostas, como se Paulo estivesse aqui, e os ouvintes ao redor ouvindo, perguntava, ele respondia, e Paulo começa um projeto missionário de evangelização, primeiro para os judeus na sinagoga. É um desafio você falar para judeu, ainda mais para aqueles judeus daquela época. Mas diz o texto que ele convencia a judeus e a gregos. Acompanha comigo o versículo 4, diz que ele convencia. Ele convencia por onde? Pelas escrituras. O convencimento que o missionário vai utilizar para ganhar almas é pela palavra. Aleluia! A palavra convence o pecador. O missionário, Paulo como missionário, ele tinha que ter bem embasado na palavra para poder convencer tanto judeus como gregos. É a palavra. Glória a Deus, aleluia. Ele como missionário tinha a palavra. Aleluia. O que eu aprendo aqui é que Paulo, como sabia articular muito bem as questões sobre a lei, as questões sobre o Antigo Testamento, as questões sobre as profecias messiânicas, então Paulo convencia. Diz o texto, versículo 5, que Silas e Timóteo, eles desceram da Macedônia ao encontro de Paulo, e lá na igreja da Macedônia, esses irmãos aqui haviam levado uma oferta. Depois você vê lá na segunda carta aos Coríntios, está lá. Eles descem com uma oferta para o apóstolo Paulo. Então você vê como é que Deus sustenta o missionário, como é que Deus trabalha na vida do missionário apóstolo Paulo, como é que Deus trabalha com missões. Você vê que ele está lá em Corinto, quando os irmãos que estão lá na Macedônia descem ao encontro dele, a igreja que ele plantou lá mandou uma oferta.
Abençoa o missionário. Abençoa a vida dele. E Paulo, você vê que na evangelização dos missionários, Deus sempre vai cuidar. E Deus cuidou dele, ainda que ele fosse um profissional liberal, ainda que ele tivesse uma profissão, mas ele recebeu uma oferta, ele recebeu uma bênção financeira para o seu próprio sustento. E diz mais que no versículo 5, 6 e 5, diz que Paulo começou, impulsionado pela palavra, a dar testemunho de Cristo. Agora aqui que o negócio fica estreito. Por quê? Porque quando Paulo começa a associar tudo que está escrito no Antigo Testamento, das profecias messiânicas a respeito de Cristo, ele fala, é Jesus. Aí os judeus não gostaram disso. Aí os judeus não aceitaram que o Jesus, que ele estava impulsionado pela palavra, dando testemunho de Cristo, de acordo com as profecias messiânicas, ele, não, esse que você está pregando não é o Cristo não, Paulo. Está errado, Paulo. Mas Paulo, ele dava testemunho de Cristo. Ele falava de Cristo. O Messias que sofreu na cruz do Calvário, o Messias que havia de vir, o Messias que perdoa os nossos pecados. Então Paulo, ele falava de Cristo, dando testemunho de Cristo. Paulo não falava dele, mas ele falava de Cristo, porque o que convence o pecador é Cristo, não você por si mesmo, mas o que convence o pecador e convence é o poder da palavra, dando testemunho de Cristo. Os apóstolos davam testemunho de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da sua palavra. O meu testemunho por si só não é suficiente. A minha vida lá atrás não é o suficiente. Mas a palavra, você dando testemunho de Cristo, é o suficiente para convencer e para converter o pecador. Eu vou contar minha história, vai até te emocionar, mas o que vai convencer, o que vai libertar, o que vai trazer a alma para o reino dos céus é o testemunho de Cristo. Sendo que tem um porém, eles resistiram ao testemunho em que Paulo estava falando de Cristo. Os judeus, eles recusaram esse testemunho. Recusaram. E começaram a blasfemar, a insultar, a falar mal de Cristo, porque nem sempre os desafios missionários de evangelização vai te trazer um efeito rápido. Preguei a Jesus, muita gente se converteu, mas quando você olha para o texto aqui, você vai ver que os da sinagoga primeiro judeus, eles recusam, eles blasfemam, eles insultam o nome de Cristo, eles não aceitam o testemunho que Paulo está falando de Jesus. Então, nessa missão, nessa evangelização, nem sempre o testemunho de Cristo, em que o missionário está falando, vai converter alguém. Vai ter resistência, vai haver negação, vai haver uma rejeição, vai haver uma não aceitação do testemunho de Jesus. Mas se você começar a receber essa negativa, de não aceitarem o testemunho de Cristo, então você vai deixar de ser crente? Porque Paulo não deixou de ser cristão por causa disso. Muito pelo contrário, ele falou assim, o sangue de vocês seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo de vocês, eu anunciei a Cristo. Se vocês recusaram, é problema de vocês. Era isso que Paulo queria dizer. A minha responsabilidade como missionário eu fiz. Mas se você está acompanhando o versículo 7, olha o que acontece aqui. Eles saíram dali da sinagoga, junto da sinagoga, ali ao ladinho, é como se fosse aqui e do lado ali fosse a casa do homem chamado Tito Justo, do ladinho. Diz que ele servia a Deus e cujas casas estavam ao lado da sinagoga. Então Deus começou a trabalhar bem de pertinho ali, com aquela família ao lado, e a partir dali vai nascer uma igreja. Bem pertinho da sinagoga, bem pertinho do lugar onde teve a rejeição do testemunho de Jesus. Me rejeita, tá bom então abre um lugar ali.
Vocês não querem salvação? Não, então eu vou salvar o que está ali. Porque a partir dessa casa dá ao lado que começa a nascer a igreja de Cristo em Corinto. Um lugar de luxúria, um lugar de prostituição, um lugar em que valorizava a filosofia, um lugar que valorizava todas as coisas humanas. Mas é nesse lugar que Deus falou: eu quero lá que eu vou salvar muita gente. E é justamente ali que nasce a igreja de Cristo. Aleluia. Se por um lado houve uma rejeição, por outro lado houve uma aceitação. Glória a Deus. E diz mais: Crispo, o principal da sinagoga, ou seja, o chefe dessa sinagoga, aquele cara que organizava a sinagoga, aquele cara que dirigia a sinagoga, aquele cara que tinha todo o prestígio de um chefe de uma sinagoga, se converteu. O principal dali, aquele que não rejeitou, aceitou a Cristo. O cara que teve que largar toda essa pompa de chefe de sinagoga e seguir o testemunho de Jesus. É interessante que não somente ele creu no Senhor, com toda a sua casa. Deus pegou logo o principal logo da sinagoga. Esse eu vou converter. Esse aceitou o testemunho. Esse creu na palavra. Não somente ele, mas como toda a sua casa. Olha só aqui a evangelização em Corinto. Olha os efeitos que está acontecendo aqui. Uma família sendo salva. Testemunho de Cristo começou pegando pelo principal da sinagoga e foi para toda a sua casa. Às vezes é assim: você, como um agente missionário, como evangelista, semeia a palavra em um, e depois vai todos para crer na palavra do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você que dá testemunho de Cristo e fala de Cristo, pode ter certeza, nós profetizamos em nome de Jesus. É para o primeiro, depois vem a casa toda. Porque assim aconteceu aqui com o principal da sinagoga, e eles ouviram e creram. Diz mais, e foram batizados. Interessante que após nascer uma igreja, após ter uma conversão do principal da sinagoga, diz o texto que Deus vai aparecer para Paulo. Imagine só, meus amados, estou indo para o final. Com todos esses problemas que Paulo enfrentou, todas essas adversidades dos judeus por rejeição do evangelho, mas também vemos a conversão de pessoas. E Deus aparece para Paulo em visão. E as palavras que Cristo fala para ele é: não temas. Imagine só o cenário que ele está enfrentando aqui, e de repente Jesus vai em visão para ele. O próprio Cristo ali para ele: não temas. É interessante que quem encoraja o missionário é Cristo. Quem impulsiona a nossa vida a continuar evangelizando, a falar da palavra, é Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque talvez você por si só não tenha nem vontade, nem motivação, mas o próprio Cristo me falou com ele: não te cales, não temas. E é pela palavra que eu quero pregar nessa manhã: não temas, não te cales. Se está falando, continue falando. Se está pregando, continue pregando. Se está evangelizando, continue evangelizando. Porque eu sou contigo. Isso aqui, eu acho que é a maior evidência de que o nosso Deus está sempre do nosso lado. E Deus fala, e Jesus fala por ele assim: eu sou contigo. Se Deus é conosco, meus amados irmãos e irmãs, Ele vai operar. Se Deus falou para Paulo: Paulo, não temas, não te cales, eu sou contigo. O maior encorajamento que agora Paulo tem vem da parte do próprio Cristo: eu sou contigo. E assim também o Cristo é com a igreja. Se permaneceis em mim, eu permanecereis em vós. Então, quem dá aquela injeção de ânimo, de coragem, continua a obra missionária. Lá em Corinto, o
o próprio Cristo aparece para Paulo em visão. E diz mais: porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti. Embora até o nosso querido pastor falou aqui sobre as missões, que acontecem os riscos em lugares, em países de janela 1040. E se você for olhar aqui, os judeus estavam revoltados por não aceitar a palavra, mas o próprio Deus, Jesus, fala para ele que: olha, ninguém vai te passar a mão nenhuma, ninguém vai te tocar, eu vou te proteger. A minha mão divina vai estar contigo, Paulo. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai te fazer mal, porque tem uma obra nesse lugar, Paulo. É tão bom saber como Deus guarda a nossa vida, porque embora estejamos em perigo, somos levados como ovelhas mudas ao matadouro, como diz lá em Romanos, mas Deus, pela pessoa ali de Cristo em visão, fala para ele: Paulo, ninguém vai te fazer mal. Quem é que guarda a nossa vida? Quem é que guarda o nosso lar? Quem é que guarda a nossa trajetória? Quem é que nos protege daquilo que não vemos? É o próprio Cristo. Aquilo que você não vê, aquilo que eu não vejo, aquilo que o homem tenta fazer, que você não vê, mas ele sabe, ele vê, ele nos guarda. E para finalizar, ele diz aqui: hoje tem muito povo nessa cidade. Então, qual era o propósito final? Era que Jesus falou: olha, eu tenho muita gente aí, Paulo. Tem muita gente. Ah, mas tem prostituta. Ah, mas tem gente que valoriza a filosofia. Ah, mas tem gente assim, assim, assado. Tem tantos tipos de pessoas com personalidades, com características, com visões, com coisas, religiões diferentes. Mas Jesus falou para Paulo: tem muita gente nessa cidade. Uma cidade que tinha mais de 200 mil habitantes, igual a Nilópolis. Eu tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, Paulo, eu vou estar contigo, eu vou usar a sua boca, ninguém vai tocar em você. Por quê? Porque eu tenho muita gente nessa cidade para ser alcançada. Se Deus é com a igreja, se Ele é que guarda, se Ele que vai à nossa frente, irmãos, por que temos que temer? Tenho muita gente nessa cidade. E Paulo não retrucou: mas está cheio de gente ruim aqui, Senhor. Muito pelo contrário, porque eles deixam aqui que lá muita gente se batizou. Muitos dos coríntios, dos gentios que se batizaram, aceitaram a Cristo. E aí, para finalizar, Paulo, como era de costume, não somente evangelizar, não somente convencer os pecadores, mas também ensinar. Ensinar a palavra, porque ensinar dá trabalho. Mas Paulo ensinava. Ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto ensinando. Ali, trabalho exaustivo, porque o trabalho de evangelização, quando é consolidado, tem que ter ensinamento da palavra, ensinamento bíblico. Para quê? Para fortalecer aquelas vidas. Então Paulo ficou ali ensinando as Escrituras. E ali se foi consolidado a igreja de Corinto. Que Deus os abençoe. As palmas eu vou em nome de Jesus.